Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo para todo mundo. Esperando que você esteja bem de saúde e atendendo às normas governamentais de reclusão física. Hoje a gente começa então essa nova etapa, essa etapa diferente do curso extensivo Anglo, que vão ser essas aulas via internet, graças à plataforma do Plural. Nesse nosso primeiro vídeo, na verdade, eu vou passar algumas explicações de uma lista de exercício que eu estou disponibilizando para você hoje também, juntamente com essa gravação. Mas, para a gente entender um pouco a lista de exercício, queria só contextualizar, recapitular algumas informações que a gente conversou no nosso último encontro. Na semana passada, a gente ainda estava, em sala de aula, mas a gente estava conversando já como que Portugal começou finalmente a colonizar o Brasil depois de 30 anos de um relativo descaso, depois de 30 anos onde Portugal não sabia se valia muito ou não a pena apostar no território brasileiro. Lembra que os portugueses eles chegam aqui em 1500 e apesar de toda uma diferença de fauna, de flora e sobretudo a população indígena, que acabou despertando muito deslumbramento e encantamento para os portugueses, os lusitanos eles acabam tendo um certo sentimento de frustração, sobretudo por causa da ausência de metais preciosos, pelo menos aparentemente, que o Brasil ele tinha. E com isso, então, nos primeiros 30 anos, os focos portugueses no Brasil eram pequenos e, na verdade, eram focos mais destinados à extração do pau-brasil. Pau-brasil que também acaba gerando os interesses e a cobiça dos franceses, sendo que entre 1500 a 1530, o número de franceses que acabaram aportando no Brasil foi um número também bastante alto, aliás, superior ao número de portugueses nesse mesmo período. E por causa disso, por causa dessa presença constante de franceses, é que Portugal acaba se voltando para o nosso território e mesmo o Brasil não possuindo nem ouro nem prata, digo novamente, num primeiro instante, Portugal então ele começa a resolver a denominada questão Brasil. Lembra o que é a questão Brasil? A questão Brasil ela é aquela questão de povoar, proteger e explorar o Brasil. Então, a partir de 1530, passou um mosquitinho aqui, a partir de 1530, a coroa portuguesa ela vai tentar encaixar o Brasil naquele panorama econômico chamado mercantilismo. E é esse mercantilismo que vai guiar toda a colonização lusitana nas nossas terras. Então, a primeira coisa, o mercantilismo ele era uma prática econômica da Europa onde o rei, onde o governo, onde o Estado, ele interferia diretamente na economia da nação e das suas respectivas colônias. Então a gente já tem uma informação nessa montagem da formação colonial no Brasil. A gente sabe que Portugal, que o rei de Portugal, que em 1530 é um rei chamado Dom João III da dinastia de Avis, a gente sabe que Portugal então vai interferir diretamente na vida econômica do Brasil. Não só na vida econômica do Brasil, mas esse rei ele precisava ter olhos e ouvidos no território brasileiro. Território esse que era tão distante do território português. O mosquitinho apareceu de novo. Tão distante do território português. E com isso, então, em 1548, Portugal acaba instituindo no nosso território o chamado governo geral, depois de uma fracassada tentativa, um fracasso praticamente retumbante das denominadas capitanias hereditárias. Então, demorou quase 20 anos para Portugal conseguir instituir no Brasil um sistema governamental rígido, eficiente, centralizado, que é o chamado governo geral. A partir dali você tem uma centralização econômica, uma centralização da justiça, uma centralização tributária e Portugal então começa a mandar e desmandar no território brasileiro. Também dentro desse panorama mercantilista, lembra que os europeus, sobretudo os lusitanos, quando eles chegavam em novos territórios e não constatavam a presença de ouro nem prata, eles transformavam então a colônia em grandes fazendas produtoras de matéria-prima, de artigos alimentícios, coisa que estava faltando na Europa naquele instante. E então, nesse momento de tentar encaixar o Brasil nesse panorama econômico, os portugueses eles acabam instituindo no nosso território a plantação de açúcar no sistema de plantation, aquela plantação que seria elaborada em grandes latifúndios através da monocultura, ou seja, a produção de apenas um gênero alimentício, um gênero agrícola, e a utilização da mão de obra escrava. A escolha do açúcar por Portugal
foi uma escolha bastante animadora e foi uma escolha bastante positiva. Não só porque o mercado europeu desejava esse produto, o açúcar, mas também porque o açúcar ele vai dar muito certo no Brasil, né? O clima, o solo brasileiro, eles acabam se mostrando extremamente propícios a essa plantação. Então, é até uma coisinha que a gente discutiu em sala de aula. Se Portugal não teve muito sucesso até encontrar um sistema administrativo eficiente, primeiro tentou as capitanias hereditárias para depois tentar o governo geral, esse mesmo problema Portugal não vai enfrentar na questão econômica, já que na primeira tentativa econômica, que era o açúcar, Portugal já acertou logo no alvo. E além disso, né, vamos recordar também que o açúcar, a escolha desse produto, isso também foi motivado por uma possibilidade de uma aliança comercial financeira com a Holanda, que poderia participar desse processo inicial colonizatório, através de investimentos, através de um capital inicial. Recordando também, além da política e da economia que Portugal acaba instituindo no Brasil, esse cenário político-econômico ele vai ter uma repercussão muito grande na formação da sociedade brasileira. A sociedade brasileira provavelmente é um dos temas mais solicitados por grande parte dos vestibulares e o Enem também, nesse processo inicial de colonização portuguesa no Brasil. Quando você pega a FUVEST, quando você pega Unicamp, Unesp, PUC, GV, várias faculdades de medicina e também o próprio Enem, eles gostam muito de falar sobre como se comportava essa sociedade brasileira colonial. Uma sociedade que, além de várias outras características que eu poderia citar aqui para você, é uma sociedade aristocrática, onde quem detém a posse, quem detém o dinheiro, detém o poder político, detém o poder judicial. No caso nosso inicial da cana-de-açúcar seriam chamados senhores de engenho, os proprietários daqueles grandes latifúndios que seriam os grandes produtores de açúcar. Uma sociedade estamental, que normalmente é uma sociedade muito característica de uma sociedade rural, como é o caso do Brasil. Quem tem terra sempre vai ter, e quem não tem terra era difícil obter qualquer tipo de lote. Mas provavelmente a grande característica dessa sociedade colonial tenha sido a utilização da mão de obra escrava. A escravidão no Brasil ela vai ter dois tempos. Um primeiro tempo, que seria a tentativa de escravizar a própria população nativa brasileira, a população indígena, coisa que não daria certo, não se poderia, na verdade, porque no exato momento em que o rei de Portugal ele vem com toda uma cobiça econômica, exploratória para o Brasil, quem também está interessado no brasileiro, em especial no indígena, é a Igreja Católica, que naquele momento está perdendo muito fiel na Europa por causa da Reforma Protestante, e que monta um grupo então de padres, os jesuítas, a Companhia de Jesus, e esses jesuítas eles tinham como grande meta catequizar, como se falava na época, o gentil da época. Ou melhor, o gentil da terra, que da época era da terra. Bom, você entendeu. O gentil da terra, o indígena propriamente dito. A partir daí, né, a Igreja Católica ela acaba promovendo uma série de leis que vão proibir a escravização desse indígena, tá bom? Com isso, a gente vai para um segundo tempo, que vai ser a adoção, então, da escravidão negra africana. Tem uma série de motivos também, talvez o mais importante tenha sido o da alta rentabilidade que o tráfico negreiro ele promovia aos portugueses. Vultuosos lucros, grandes fortunas foram feitas no Brasil com esse tráfico humano lamentável, aí uma vergonha da nossa história. E a partir daí, a gente vai ter uma sociedade, que é uma sociedade aristocrática, onde os senhores de engenho, pelo simples fato de terem o poder da terra, de terem a posse latifundiária, e senhores de engenho, eles possuíam todos os poderes e direitos no Brasil colonial, todos os poderes políticos, econômicos, sociais e jurídicos. E do outro lado, o segundo grande personagem dessa história colonial, que é o escravo africano, o escravo negro, que teria todos os deveres e todas as obrigações laboriais, as obrigações de trabalho nesse Brasil colônia. Desde as coisas mais simples, como, por exemplo, servir um senhor de engenho na mesa, até o trabalho mais duro mesmo
dentro das grandes plantações. Mais ou menos isso é o que a gente andou conversando aí nessas primeiras semanas de aulas nossas. E aí, antes de eu falar, né, de algumas outras coisinhas finais, só falar um pouquinho então da sua lista de exercícios. Eu selecionei exercícios do seu próprio material. Então, na hora que você pegar lá a lista, você vai ter exercícios que não foram selecionados nem na tarefa mínima nem na tarefa complementar, mas que são interessantes e que já estão lá para você elaborar. Então, na hora que você for abrir a lista, você pega lá o seu material, né, o seu alfa. Você pega lá o seu alfa e aí você vai vendo ali os exercícios propostos. E vai sempre tentando encontrar todos esses pontos que eu passei aqui para você. E eu queria só te dar uma indicação também de leitura, uma indicação de pesquisa para você promover aí nesses momentos de quarentena. O Brasil ele vê hoje assustado esse coronavírus, o Covid-19 chegando por aqui. E com isso, então, a gente tem uma série de preocupações, como que isso vai afetar a nossa população, quantos vão ser os casos, qual a repercussão social dessa doença. E, na verdade, o novo coronavírus, ele não é a primeira doença que assustou o Brasil. Mas quando os portugueses por aqui chegaram, eles trouxeram doenças europeias. Essa coisa do outro trazer uma doença para nós, isso sempre existiu na história. E os portugueses, quando eles aportaram em 1500, e à medida em que eles foram ficando cada vez mais presentes no nosso território, esses portugueses, eles acabaram disseminando doenças, epidemias, que acabaram também dizimando grande parte da população indígena. Essa é uma das explicações também, como que Portugal, que deveria ter algo em torno ali de 2 milhões de habitantes, conseguiu dominar um território continental vastíssimo e extremamente populoso de indígenas, que era o Brasil. Tem um livro que eu vou mostrar aqui para você. Agora está difícil adquirir livro, mas talvez você o encontre em PDF, se não, quando voltarem às aulas normais, eu peço para deixar uma cópia lá na central de alunos da escola, que é esse livro muito interessante do Stefan Cunha Ujavari, que é A História e Suas Epidemias. Vou colocar aqui, ó. Um livrinho muito legal, onde ele vai falar das várias doenças que vieram a aparecer em vários momentos diferentes da história. Nesse livro, ele tem uma parte que ele fala especificamente do Brasil. Ele fala ali de doenças que os europeus, os portugueses, acabaram trazendo para cá, como a gripe, o sarampo, a varíola, a coqueluche, a rubéola, a catapora, a peste bubônica, chamada peste negra, que seriam também causadores aí de toda uma mortandade muito grande dos indígenas. Eu acho que vale a pena você pesquisar sobre isso, se inteirar sobre esse assunto, porque é um assunto muito atual, essa questão aí de epidemias, pandemias no território brasileiro. Tá bom, gente? Esse é um primeiro vídeo, apenas um vídeo explicatório para a gente bater um papo. Ao longo aí dos próximos dias, outros vídeos serão disponibilizados. E deixo aqui uma última mensagem. A gente está vivendo um momento muito estranho, um momento onde tudo está muito nebuloso. Mas não perca o seu pique, não perca o seu ânimo, não perca a sua vontade de conquistar justamente a tua tão sonhada vaga na faculdade a qual você deseja. Siga as orientações que os professores vão postando aqui no Plural, que vai dar tudo certo. No final das contas, todos nós vamos conseguir realizar os nossos sonhos. Hoje o meu sonho é poder, novamente, dentro em breve, poder estar junto aí de vocês numa sala de aula, tá bom? Um beijo, grande, grande beijo, bons estudos e até o próximo vídeo.